Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Falcione. Nesse vídeo vamos falar sobre Roma Antiga, latim e um pouquinho sobre construções e engenharia romana, como aquedutos e também estradas romanas. Bora lá? Vou apresentar para vocês o primeiro slide. Observe a tabela com línguas latinas. Tá, professor, eu estou vendo português, espanhol, italiano e francês. Muito bem! Agora observem, galerinha do sexto ano. Como que algumas palavras existem muita similaridade, enfim, você pode comparar palavras muito parecidas, inclusive. Olha o português, afetividade, caridade e generosidade. Olha o espanhol, praticamente quase igual, afetividade, caridade, generosidade. Olha o francês, affectivité, carité, generosité. Vejam que são palavras muito parecidas. Parece que tem alguma coisa semelhante a elas. O que é, professor? Nós usamos então o termo de línguas neolatinas, ou de origem romanas. Como assim, professor? Significa que a nossa língua portuguesa, falada no Brasil, assim como o espanhol e até o francês e o italiano, são de origem da Roma Antiga? Exato! Isso mesmo! Mas como isso, professor? Ah, o Império Romano, a história, primeiro que a história está em tudo, né? E Roma está nos nossos dias, sem às vezes sabermos, né? Que a nossa língua portuguesa tem de origem, ela é uma língua neo. A palavra neo, quando vocês encontrarem também, ó, mais uma dica, significa novo. Um novo romano? Um novo latim, professor? Sim. Aliás, o próprio latim, que era falado na Roma Antiga, é considerada hoje uma língua morta. Como assim? Mataram ela? Não, mentira, não fizeram isso não. A língua latina significa a língua morta, que nenhum país no mundo atual fala o latim. Mas sim, temos a origem, ou mesmo alguns países do norte da África que falam um derivado, né, do latim. Existe também a diferença entre ser uma língua neolatina e uma derivada, né, uma que tem forte influência, verbetes, né, de origem latina, e a palavra latim, né, a língua latim hoje não é mais falado. Mas é interessante, olha, muitos religiosos, principalmente padres, mas em geral, religiosos em geral, que precisam se debruçar ou na teologia, estudos, né, sobre religiosidade, acaba às vezes tendo que aprender até o latim. E muitas pessoas ainda sabem falar, aprenderam a falar e escrever o latim. Ainda hoje, professor? Sim, existe isso sim. Então, essa é a explicação. Isso aqui é uma coluna escrita em latim na ponte de Trajano em Chaves, né, Trás-os-Montes, que fica em Portugal. Então, a língua portuguesa, né, e o Brasil foi colonizado por Portugal, essa é a explicação por que falamos português, né? Porque o Brasil foi uma colônia, foi um território dominado e colonizado por Portugal, por isso que chegou aqui a língua neolatina, o português. O latim surgiu no Lácio, né, a região que hoje seria então a origem da Roma. Existe uma mistura muito grande com outros povos que foram conquistados também. Isso explica também essa origem das línguas neolatinas, dos povos, principalmente considerados bárbaros, né? Os ostrogodos, vândalos, visigodos, que eram povos estrangeiros que esse contato com Roma acabaram surgindo também novas línguas neolatinas. Atualmente a língua portuguesa tem várias expressões que ainda são em latim, inclusive essa última aqui, ó, currículum vital, que é um documento ali que a gente usa ali para explicar toda a nossa trajetória de trabalho. Significa trajetória de vida e é em latim. Ó o etc aí, vocês sabiam que a palavra etc é em origem latina também? Então esse é o legado cultural, né? Só que a nossa língua ela sempre está viva, é um elemento vivo e passando por muitas transformações. Falar que é a mesma língua falada há 2000 anos está errado. Os aquedutos, agora falando um pouquinho da construção romana, eram canais que serviam para transportar água e após ser recolhidos em nascentes, poça era levada até as cidades. E por que, professor, que elas eram tão altas? Também por questão de segurança, né? Por um povo invasor, estrangeiro, não contaminar as águas, por questão de segurança, eles faziam essa espécie de canal aéreo, né? Alto. Lembrando que essa técnica de construção é de origem etrusca, chamada de arco, e também por causa do problema das nascentes, para pegar o nível da água para se levar até as cidades também. É outra explicação. As estradas romanas, professor, tem alguma coisa a ver com aquela expressão, quem tem boca vai a Roma? Ou todas as estradas levam a Roma? Tem também. Estradas muito óbvias. Poxa,
com uma qualidade impressionante, perfeitas, e que muitas até hoje, nos dias atuais, ainda existem. E isso chama atenção pela sua qualidade e por ser tão resistentes. Nesse vídeo, nós falamos sobre língua latina, um pouquinho de aqueduto, um pouquinho de estrada romana. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.